Imagine caminhar pela Terra acreditando que já vimos tudo, que já entendemos os oceanos, que já deciframos o céu, que a ciência já explicou tudo o que precisava explicar. Mas então surgem lugares e fenômenos que desafiam qualquer certeza. Histórias reais que parecem ficção. Casos tão estranhos que quebram a lógica e nos lembram de uma verdade simples. O mundo que conhecemos ainda está cheio de portas fechadas, e algumas delas talvez nem devêssemos abrir. Hoje, vamos atravessar essas portas e explorar os 15 mistérios mais impossíveis da humanidade. Casos reais, registros autênticos, fenômenos que desafiaram especialistas e que até hoje continuam sem resposta. Respire fundo e prepare-se, porque cada um desses mistérios levanta a mesma pergunta. Se isso é real, o que mais existe por trás do que chamamos de realidade? No dia 15 de agosto de 1977, um radiotelescópio captou algo que ninguém imaginava. Um pulso de rádio vindo do espaço com intensidade tão precisa e duração tão perfeita que parecia intencional. 72 segundos. Nada mais, nada menos. Jerry Ehman, o pesquisador responsável, ficou tão chocado com o padrão do sinal que escreveu na margem do papel a palavra que daria nome ao fenômeno. Uau! Décadas se passaram. Centenas de tentativas de reencontrar o sinal foram feitas, mas nada, absolutamente nada. Nenhum ruído parecido, nenhuma repetição, nenhuma explicação que encerrasse o mistério. Seria apenas radiação cósmica ou uma mensagem direcionada a nós que, por algum motivo, só conseguimos ouvir uma vez? Até hoje, o silêncio do universo é a única resposta. No deserto da Arábia Saudita, existe uma rocha que parece ter sido fatiada por um laser. Uma pedra colossal com uma rachadura tão reta, tão simétrica, tão milimetricamente perfeita, que geólogos do mundo inteiro continuam perplexos. Como um bloco maciço se partiu exatamente ao meio, sem fragmentos, sem irregularidades, sem desgaste lateral? Teorias surgiram, desde erosão incomum até movimentos tectônicos raríssimos. Mas nenhuma explicação cobre o detalhe que mais assusta. A rachadura não apenas é reta, ela é lisa, impossivelmente lisa. Como se alguém ou alguma coisa tivesse cortado a pedra de propósito. Uma civilização perdida? Um experimento antigo? Ou uma obra natural tão perfeita que parece artificial? Al-Nazlah permanece ali, intocada, como se guardasse um segredo que ninguém deveria entender. Sob o mármore do Taj Mahal, existem salas que jamais foram abertas, câmaras seladas, bloqueadas por portas que ninguém ousa tocar. O governo indiano teme liberar gases tóxicos, como o monóxido de carbono acumulado há séculos. Mas rumores dizem outra coisa. Falam de túmulos ocultos, de passagens secretas, de uma história esquecida do próprio monumento. Uma história que poderia reescrever tudo o que sabemos sobre sua origem e propósito. Alguns estudiosos defendem que há inscrições antigas, objetos que jamais deveriam ser revelados, ou até evidências de períodos históricos ocultados. A verdade é simples e perturbadora. Se existe algo lá dentro, ninguém quer descobrir. Pelo menos, não ainda. E o silêncio em torno dessas câmaras é tão estranho quanto o mistério que elas escondem.
No coração dos Estados Unidos, existe um Triângulo das Bermudas pouco conhecido e tão misterioso quanto o famoso oceânico. A área, localizada no Lago Michigan, é palco de desaparecimentos que desafiam explicações. Navios somem, aviões desaparecem, e uma vez, toda uma aeronave comercial, com 108 pessoas, deixou de existir. Sem destroços, sem sobreviventes, sem pistas. Horas depois, testemunhas afirmaram ver uma luz vermelha flutuando sobre o lago silencioso. Seria um fenômeno atmosférico raro? Um campo magnético desconhecido? Ou algo que não compreendemos? Nunca saberemos, porque o lago não devolveu absolutamente nada. Desde 2007, pés humanos começaram a aparecer nas praias da Colômbia Britânica, sempre dentro de tênis, sempre cortados e sempre sem o resto do corpo. Testes de DNA ligaram alguns casos a pessoas desaparecidas, mas isso só aumentou o mistério. Por que apenas pés? Por que apenas naquela região? E como se explica o padrão tão consistente? Alguns especialistas dizem que o formato dos tênis modernos faz com que os pés se desprendam naturalmente em afogamentos. Mas se isso fosse verdade, por que só acontece ali? O mar tem seus segredos, e alguns são simplesmente macabros. Este é um deles. Na Colômbia, foram encontrados pequenos artefatos dourados, criados há mais de 1000 anos. O detalhe? Eles parecem aviões modernos, de forma tão precisa que engenheiros reproduziram réplicas em escala e descobriram que eram aerodinamicamente funcionais. Um povo antigo, pré-colombiano, criando objetos com formato perfeito de tecnologia aérea que só surgiria 1000 anos depois. Seria coincidência? Seria simbologia? Ou eles estavam representando algo que viram no céu e não sabiam explicar? Mais uma vez, o passado deixa pistas, mas nunca a resposta completa. No coração da Turquia, descobriu-se o que talvez seja o templo mais antigo da humanidade. 11.000 anos, muito antes das pirâmides, muito antes das cidades. Pilares gigantescos, entalhes detalhados, arquitetura complexa. Como um povo tão antigo, sem escrita, sem metal, sem ferramentas avançadas, construiu algo tão preciso? E mais, por que enterraram tudo, de propósito? Göbekli Tepe não é apenas um sítio arqueológico, é um lembrete de que nossa história, real, talvez seja muito mais antiga e muito mais sofisticada do que imaginamos. Há registros, ao longo da história, de dias em que o Sol desapareceu. Não era eclipse, não era fumaça, não era fenômeno meteorológico comum. O dia simplesmente virou noite, e a escuridão total durou horas. Cientistas propõem mudanças atmosféricas incomuns, mas nenhuma explicação cobre todos os casos, principalmente os mais antigos, onde regiões inteiras testemunharam o fenômeno. Imagine viver em uma época sem tecnologia e ver o céu se apagar, como se um interruptor tivesse sido desligado. Para muitos, foi o presságio de algo maior. Para a ciência, ainda é um enigma que escapa por entre os dedos. No Japão, mergulhadores encontraram estruturas subaquáticas que desafiam a lógica. Escadas, plataformas, terraços gigantes, geometria quase perfeita. Seria uma cidade perdida, engolida pelo mar? Ou tudo não passa de formação natural? O grande problema é simples. A precisão é grande demais
para ser apenas natureza. Mas as características rochosas são naturais demais para serem obra humana. Yonaguni fica no limite entre o impossível artificial e o impossível natural. E por isso, ninguém consegue provar nada. Imagine ouvir um som grave e constante, que parece vir de lugar nenhum, e descobrir que ninguém ao seu redor escuta. Esse fenômeno, chamado de The Hum, atinge cerca de 4% da população. É real, documentado e totalmente inexplicável. Não é industrial, não é auditivo, não está ligado a doenças e aparece em diferentes partes do mundo. O som existe, mas sua origem, não. E isso talvez seja a parte mais perturbadora. Em 2011, mineiros no Canadá encontraram algo que parecia impossível: um dinossauro, perfeitamente preservado, com pele, placas, texturas intactas. Parecia ter morrido ontem, e não há milhões de anos. A preservação é tão absurda que paleontólogos ainda tentam entender como aquilo aconteceu. Um animal de mais de 5 metros, mantido quase intacto, como se o tempo tivesse parado. Seria uma combinação rara de fatores ambientais ou algo ainda mais incomum? O passado, às vezes, resiste ao próprio tempo. Em 2010, tecnologias de varredura encontraram uma porta lacrada soterrada na base da cidade Inca. Atrás dela, possivelmente câmaras, passagens, objetos antigos, mas o governo peruano proibiu escavações, temendo danos ao patrimônio. Desde então, a porta permanece fechada, como se guardasse algo que não deveria ser revelado. Alguns pesquisadores afirmam que ali dentro podem existir túmulos reais, tesouros ou uma parte perdida da história inca. Mas, por enquanto, tudo permanece oculto, no silêncio da montanha. Talvez o objeto mais estranho já encontrado no fundo do mar. Um dispositivo com mais de 2.000 anos. Com engrenagens, dentes, cálculos astronômicos. Um computador analógico, criado milênios antes de qualquer tecnologia parecida surgir. Como? Por quem? Com qual conhecimento? Nenhuma dessas perguntas tem resposta. E isso coloca o mecanismo de Antiquítera entre as maiores anomalias tecnológicas da história humana. Um livro que ninguém consegue ler. Escrito em uma língua que não existe, com plantas que não existem, símbolos que parecem de outro mundo. Mais de 100 anos de tentativas e absolutamente nada foi decifrado. O livro é real, mas o conteúdo é impossível. Alguns dizem que é apenas um código elaborado. Outros, que é obra de um gênio. Mas há também quem acredite que o manuscrito seja um registro de algo que não deveria ter sido esquecido. E, talvez, nem humano. O maior mistério arqueológico do planeta ainda está trancado. O túmulo de Qin Shi Huang, criador do exército de terracota, nunca foi aberto, jamais explorado e permanece completamente intacto. Há relatos antigos dizendo que dentro do túmulo existem rios de mercúrio, montanhas artificiais, representações do próprio império e armadilhas projetadas para impedir invasores. Se tudo isso for verdade,
abrir o túmulo revelaria a maior cápsula do tempo da história. Mas também poderia liberar gases venenosos ou destruir tudo imediatamente. Por isso, o túmulo segue fechado, guardando o maior segredo arqueológico do mundo. Até que alguém decida que chegou a hora. Quando olhamos para esses 15 mistérios, fica impossível acreditar que conhecemos o mundo por completo. A cada descoberta surge outra pergunta. A cada resposta surge outro enigma. E percebemos que a realidade não é firme como pensamos. Ela é cheia de brechas, cheia de silêncios, cheia de portas trancadas. E algumas delas talvez nunca devam ser abertas. Mas é isso que torna a jornada tão fascinante. O desconhecido continua chamando, o invisível continua observando, e nós continuamos seguindo essas pistas perdidas, tentando entender o que há por trás da superfície do nosso próprio planeta. Se você gosta de explorar esses mistérios, se você quer continuar viajando comigo por histórias reais, lugares impossíveis, eventos que desafiam a ciência e segredos que ainda ninguém conseguiu explicar, então este é o lugar certo. Aperte o botão de inscrever-se, ative o sino para não perder o próximo capítulo e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta do inexplicável. Obrigado por assistir e até o próximo mistério, aqui no Ficção Real, onde a realidade é sempre mais estranha do que a ficção.